Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de maio. Meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Conforme foi dito na semana passada, o grupo optou por fazer 2 episódios a cada terça-feira, um mais voltado ao debate sobre a curva de contágio da Covid-19 no Brasil e outro mais voltado à discussão da conjuntura econômica. Este episódio tem como foco a questão fiscal e o desafio de fazer com que a atividade econômica volte aos níveis pré-Covid. O grupo também trará suas impressões em relação aos custos da necessária intervenção fiscal ocorrida em resposta à pandemia. O material de apoio desta discussão estará disponível no link da descrição. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí da dimensão fiscal do pacote que a gente está implementando e dos riscos que isso nos coloca, né, por outro lado. O Brasil, a gente tem falado e tem insistido, implementou um vigoroso pacote fiscal com vários programas e basicamente direcionado a 4 grandes áreas: a área da saúde, a área da preservação de empregos, aqueles mais vulneráveis, né? E também um conjunto de medidas para socorrer empresas, não só na área fiscal, mas na área de crédito, né? Mas aqui a gente vai falar especificamente do pacote fiscal. Esse nosso pacote fiscal, que é bastante robusto, nos coloca, que dá mais ou menos da ordem de 5% do PIB, nos coloca no topo dos países emergentes em termos de implementação de medidas fiscais. E de acordo com o material de apoio que segue junto com esse podcast, vocês vão ver que os dados do Ministério da Economia mostram que o pacote fiscal brasileiro é muito maior que o do Chile, é muito maior que o da Indonésia, é muito maior que o do México, né? E tem lá uma série de outros países emergentes. A gente realmente está no topo, né, dos países que adotaram pacotes Isso tudo, fiscais robustos. isso tudo como percentagem do PIB, né, Margarida? Então, o nosso pacote é da ordem de 5% do PIB, o que nos coloca no topo dos países emergentes que adotaram pacotes fiscais. Nós estamos, de fato, se não no primeiro lugar, mas no segundo ou no terceiro, porque a gente não tem toda a população de países emergentes, vamos dizer assim. Nós estamos trabalhando com uma amostra usando os dados do Ministério da Economia, né? Então, se por um lado nós temos aí, e nós concordamos, nós, grupo de conjuntura, que todos os esforços devem ser implementados nesse momento para preservar vidas, para preservar empregos, para preservar empresas, né? E para direcionar isso para a área da saúde também, nós temos grandes desafios pela frente, né? Então, por exemplo, nesse ano, há uma perspectiva de que o nosso déficit primário, que em 2019 fechou em menos 1,6% do PIB, pode ser que ele seja maior que 10% do PIB. Né? A nossa dívida pública, que encerrou 2019 em 75,8% do PIB, ela poderá terminar ao final do ano em 90% do PIB. Então, na verdade, qual é a grande coisa, grande desafio que a gente tem na área fiscal pela frente? É enfrentar essa fragilidade fiscal que está vindo aí, né, por conta do combate, esse combate tão robusto que a gente deu ao coronavírus, à crise do coronavírus, né, a fragilidade fiscal que vem em termos de déficits primários consecutivos que são traçados, né, que são delineados a partir de 2021, e uma trajetória para a dívida pública em relação ao PIB, que também é bastante... É difícil lidar com ela, que é muito alta, né? Então, esses são os nossos grandes desafios, né, para a próxima década, vamos dizer assim. Eu queria só comentar, primeiro, quando a Margarida, numa reunião que nós tivemos ontem do grupo, ela mostrou o gráfico do Ministério da Economia, eu acho que não sei se da Secretaria do Tesouro. Secretaria de Política Econômica. Sobre política econômica, ela mostrou um gráfico muito interessante, porque não é só a questão de comparar o tamanho do nosso esforço fiscal com os países, mas mostrar que esse esforço fiscal, no caso brasileiro, se dá num contexto de um país com uma grande fragilidade fiscal, se a gente toma como indicador o tamanho da dívida pública PIB. Então, em outros países, não é só que a gente teve um esforço fiscal robusto, comparado com outros emergentes,
mas ele esteve em condições muito desfavoráveis do ponto de vista fiscal, partindo de uma dívida pública já muito elevada. Então, isso em nada, ao contrário, como a Margarida falou, quer dizer, nós somos totalmente a favor do que foi feito. A crise social imposta pela Covid exigia isso e vai exigir mais ainda, não parou ainda aí, mais medidas serão necessárias porque a coisa está se prolongando, né? Mas o ponto é que, ao acontecer esse esforço no meio de uma grande fragilidade fiscal, dado o tamanho da dívida pública, que é um ponto fora da curva do Brasil em relação a outros emergentes, isso coloca os pontos que a Margarida está colocando, as preocupações que a Margarida falou no final. Outra observação lateral que eu queria fazer é que o impacto fiscal, primeiro, da parada da economia imposta pela Covid, e mais o prolongamento, né, o fato de que está havendo um retardamento claro em relação às primeiríssimas estimativas de quando seria a reabertura da economia, a retomada da atividade, tudo isso está se traduzindo num custo fiscal muito acima do que a maioria dos analistas, nós inclusive, imaginávamos há poucas semanas atrás. Então, as projeções de piora do déficit primário, por exemplo, que a Margarida fez referência, não param de subir. Para pegar uma projeção oficial, vamos pegar o secretário do Tesouro, Mansueto, toda semana ele dá entrevista em algum lugar já com um número pior do que da semana anterior, que tem sido uma constante nas últimas semanas. A mais recente que eu li dele é uma projeção de um déficit primário entre 700 a 800 bilhões de reais. Essa projeção, por sinal, ela é perfeitamente coerente com um estudo recente que foi divulgado, coordenado pelo Marcos Lisboa, com participação do Marcos Mendes, Vinícius Botelho, um outro economista que eu me lembro agora. Eles fazem um cenário onde, já com as medidas tomadas, sem contar as prorrogações que fatalmente ocorrerão, dado que a coisa está se estendendo, né, esse prolongamento que o Francisco se referiu da Covid no Brasil, né, o fato de que a coisa tem se prolongado bastante, nesse cenário, que já é o primeiro cenário dos 700 bi, é um cenário como já feito. O cenário que inclui prorrogações aqui e ali de medidas já sobe para quase 900 bi no cenário desse estudo coordenado pelo Marcos Lisboa, e esse número não é muito diferente de um estudo que também saiu recente, do BTG Pactual, projetando um déficit primário de 940, próximo do número desse estudo do Marcos Lisboa, para esse cenário com prorrogação de medidas. Se a gente trabalhar, o BTG Pactual trabalhou com a ideia de uma queda do PIB nominal esse ano de perto de 5%, que é um produto de uma recessão maior do que essa, amenizado um pouco pela inflação. Então, como a recessão vai ser de uma intensidade muito maior do que a inflação, o PIB nominal certamente cairá. Então, a projeção deles, levando em conta esse PIB menor, uma queda de 5%, é que esse número ao redor de 900% de déficit primário corresponde a um déficit primário absolutamente assustador, de 13,5% do PIB, já levando em conta esse recuo do PIB nominal. Então, nós estamos falando de uma situação de extrema gravidade que vai exigir, que gera as preocupações, eu acho que o Richard vai falar um pouquinho sobre isso, e muitas preocupações, e vai exigir uma enorme competência econômica e política e governabilidade para ser manejada a partir do pós-Covid. Né? Richard. Tá. Não, um pouco na linha do que a Margarida também destacou antes, as expectativas fiscais têm se deteriorado também no último mês, não, de abril para cá, não só para o déficit fiscal deste ano, mas para o déficit fiscal dos anos seguintes. Tá? Esse maior pessimismo que a gente vê, então, para a expectativa fiscal, está se traduzindo em efeitos sobre os preços ativos financeiros. A gente vê os prêmios de risco
aumentaram esses 5 anos, aumentando, e os spreads dos juros futuros também aumentando nas últimas semanas. Tá? São indicadores, então, que mostram como é que no último mês tem acontecido esse pessimismo, esse maior pessimismo em relação às expectativas fiscais. Mas, por outro lado, destaquemos que existe também uma certa incerteza sobre essas projeções. Não? Tem aumentado os intervalos de confiança em relação às projeções sobre a trajetória futura da dívida pública e dos déficits primários. Mas esse é um tema que a gente vai desenvolver com mais detalhes, tá? E considerações um pouquinho mais técnicas em outras reuniões. Tá? Então, por hoje, a gente finaliza. Tudo isso que o Lisch acabou de colocar só evidencia uma grande questão para o Brasil, né? Que a responsabilidade nas tomadas de decisões, hoje nesse país, aquilo que é gasto para coronavírus, que a maior parte dele não seja convertido em gasto permanente, e que o país, quer queira, quer não queira, vai ter que adotar uma política de disciplina fiscal para combater e para enfrentar esse grande desafio que a gente tem pela frente.